E com o fim do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, a retomada de acusações entre Rússia e Ucrânia e a possibilidade de um novo conflito em terras latino-americanas, o Jornal da Manhã conversa, portanto, agora com o professor titular de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília e do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Professor, mais uma vez, é um prazer conversar com você. Muito bom dia. Aliás, nossa última conversa, foi aquele período antes, A gente estava ali na expectativa de uma incursão por terra de Israel, por parte de Israel, e agora, olha só onde o conflito se encontra, Com libertação de reféns, com negociações e, mais uma vez, uma pausa ali no cessar-fogo. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Soraya. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Vilela. É um grande prazer. Professor, o Hamas, você encara ele agora, na sua percepção, está mais acuado? A gente vem, claro, acompanhando essas importantíssimas libertações de reféns, quase a conta-gotas, claro, mas a gente não pode negar da importância disso, que bom que elas estão acontecendo, Mas qual sua aposta, então, portanto, para o cenário daqui em diante? A gente vê acontecendo mais explosões, mais pausas de cessar-fogo. O que pode acontecer de fato a partir de agora? A ação que nós testemunhamos, Soraya, no início do conflito, em outubro, novembro, não será o mesmo que nós testemunharemos, Marcelo, a partir de agora, ou durante esse período de novembro para frente. Sim. Por quê? Porque, na verdade, houve todo um preparo de incursão ao território israelense por parte do Hamas, com apoio logístico do Irã, com apoio de outros movimentos de insurgência, Hezbollah, Jihad Islâmica, mas em função, Soraya, do contra-ataque de Israel, da resposta de Israel, que há informações que o próprio Hamas não acreditava numa resposta tão contundente de Israel. Nem o serviço de inteligência iraniano esperava uma resposta tão contundente com, Marcelo, o apoio dos norte-americanos. Não esperava. Não esperava. Então, o que agora nós vamos perceber? Nós vamos perceber que a força, vamos dizer, as possibilidades de ação do Hamas vão, aos poucos, se esgotando, definhando. Então, nós já começamos a observar que o modus operandi tradicional do Hamas começa a ser reutilizado. Ou seja, ações pontuais terroristas, ataques terroristas. Vimos essa semana, uma ação em Jerusalém. Um ataque terrorista em Jerusalém. Então, nós vamos ver o quê? Nós vamos observar que o Hamas retomará, de alguma maneira, as medidas, abre aspas, tradicionais que ele costumava ter contra o Estado de Israel e, dentro da faixa de Gaza, dentro das possibilidades, irá resistir. Tanto que esse cessar-fogo para o Hamas foi um instrumento para se alcançar dois objetivos. O primeiro é reaver prisioneiros que estavam sob controle do governo israelense, e, em contrapartida, a liberação dos sequestrados cidadãos israelenses, e, num segundo momento, uma reorganização. Vamos dizer, uma reorganização quanto aos posicionamentos e mobilizações dentro do Hamas no território da faixa de Gaza. Então, eu não vejo, particularmente, futuro para o Hamas dentro do território palestino. Eu vejo uma reorganização, inclusive, do Hamas fora do território palestino, em locais que acolhem, de alguma maneira, ou dirigentes, integrantes do Hamas, ou mesmo aqueles que são simpáticos à Irmandade Muçulmana. Que eu estou falando do Irã, estou falando do próprio Líbano, estou falando do Catar, da própria Turquia e assim por diante.
Professor Danilo, bom dia. Evidentemente, quando houve, né, o sequestro do povo lá, né, evidenmente os judeus, então já se imaginava chegarmos a esse ponto, né, professor, de ser moeda de troca mesmo, né? Como o senhor falou, a reação foi até surpreendente para o próprio Hamas, porque havia ali toda uma questão que os civis, né, então se imaginava que fosse uma operação até mais precisa. E até isso eu queria perguntar para o senhor, dessa questão de não perder, né, a opinião pública, né, porque Israel aceitou também todas essas condições agora, esse cessar-fogo, no momento que as críticas aumentavam justamente em razão da morte de crianças e civis, né? Como é que o senhor avalia o que deve acontecer a partir de agora? E é evidente, né, o Benjamin Netanyahu já garantiu que a prioridade zero é justamente a questão dos reféns e agora, como o senhor falou, né, quer dizer, o Hamas já coloca, se não tiver cessar-fogo, não tem mais refém. Então, começa essa moeda de troca, infelizmente, em essa fase do conflito, professor. O próprio sequestro, no momento que houve a invasão, Marcelo, no momento que houve a invasão, o ato, Soraya, de se sequestrar civis israelenses já tinha o objetivo, o propósito de ser um objeto de barganha. Haveria alguma ação de Israel aos olhos do Hamas, e para que o quê? Houvesse uma ação de contenção de qualquer medida israelense contra o Hamas na faixa de Gaza, os civis sequestrados seriam o escudo e o objeto de troca. Então, o que nós vamos testemunhar aqui com pressão americana momentos de cessar-fogo. Agora tivemos uma interrupção em função de um atentado que aconteceu em Jerusalém. Israel responde dizendo, não tem mais negociação. Hamas acusa, olha, eu só agi assim porque vocês exigem a liberação dos nossos custodiados, né, dos civis israelenses que estão nas mãos deles, mas vocês não me dão nada em troca, contraparte, então fica esse impasse. Mas o importante é dizer que o quê? Nós teremos modulações de cessar-fogo, inclusive sob pressão americana. Nós temos que lembrar que os americanos estão passando por um momento de eleição. Temos que lembrar também que os americanos são os principais afiançadores de Israel. E quando eu falo afiançadores, apoiadores de Israel dentro do Oriente Médio. Só que nós temos que lembrar que crises humanitárias, ações que geram drama no aspecto da comunidade civil, no mundo democrático, acaba por sensibilizar a opinião pública. E democracia, Marcelo, vive de opinião pública. Logo, os americanos irão pressionar por o quê? Por essa modulação de cessar-fogo, mas no meio do caminho nós temos o quê? Benjamin Netanyahu, que tem uma postura, vamos dizer, incisiva contra essas ações, e eu não vejo Israel, né, cessar, né, ações no intuito de dar fim efetivo às ações do Hamas na faixa de Gaza. Então, a ocupação continuará, as ações israelenses continuarão. Vocês já observam também que Israel tenta trabalhar com aquela lógica que já falamos, Soraya, em tempos pretéritos, uma ocupação que afiance, de alguma maneira, a ajuda humanitária. Então, mostrar que Israel não está ali apenas para ocupar ou para agir contra o Hamas, mas para estabelecer ordem. Esse talvez seja um objetivo mais sensível e mais, vamos dizer, complicado para o governo israelense, mas, Marcelo, é basicamente isso. Professor, vou convidar para essa conversa também nosso comentarista Cristiano Vilela, ele vai te fazer uma pergunta. Professor Danilo, bom dia, sempre bom falar com você aqui na Jovem Pan. Professor, nós tivemos agora esse atentado em Jerusalém, há cerca de 3 dias atrás, e me chamou a atenção esse atentado porque ele pareceu o típico atentado corriqueiro tradicional.
e que saltou para mim aquele questionamento se Israel, mesmo num contexto como esse, de guerra, de alta proteção, de exército totalmente deslocado para essas tarefas de proteção do Estado, ainda assim acabou tendo um ataque desse dentro de casa, vamos dizer assim, em uma situação cotidiana. Isso não pode nos fazer remeter que mesmo um sucesso de Israel nesse combate, um sucesso de Israel nessa batalha, ainda assim Israel estará numa situação de fragilidade em relação a esse tipo de ataque que pode continuar acontecendo em seu território? Vilela, nós temos que entender que quando eu falo, né, de retornar ao modus operandi é esse, né, que é o atentado terrorista do homem, da mulher, do soldado solitário, que é difícil, mesmo com o complexo de inteligência israelense, é difícil de identificar, não é? É difícil de identificar. De um lado, isso mostra que a mobilização militar inicial do Hamas está definhando e eles retornam a uma ação original, né? Uma ação, um modus operandi original. Então, isso não há dúvida. Segundo, que há um simbolismo, né? Que o atentado aconteceu no território sagrado, não foi em Tel Aviv, foi em Jerusalém, que é o que, inclusive, lembre-se que a ação do Hamas foi chamada de Onda Vagalhão Jerusalém, eles queriam ir até Jerusalém. Então, há um simbolismo no agir, na defesa da causa islâmica, né, dentro do território sagrado de Jerusalém. Bom, sobre a questão, Vilela, que você falou. Israel triunfa em Gaza, mas isso resolve os problemas? Não. A situação é mais delicada. Primeiro, o movimento de insurgência como o Hamas, ele não será destruído por uma ocupação israelense. Aquilo que eu também sempre insisto. O Hamas se reorganizará, não dentro do território ocupado, talvez, mas em outras localidades. E o quê? Agirá de alguma forma. Agirá de alguma forma. Num segundo ponto, Israel tem que começar a pensar no seu futuro. No seu futuro. Futuro em termos políticos, digo eu. Após a vitória na faixa de Gaza, como que ficará a situação palestina? Daremos mais força à autoridade palestina? Fortaleceremos o Al-Fatah? O Al-Fatah, a autoridade palestina, estará presente na faixa de Gaza? Está no projeto do governo israelense a criação ou não de um Estado palestino dentro das metas originais lá do Tratado de Camp Davis, né? com os egípcios, lá com o Tratado de Oslo, com a antiga OLP, que depois virou Autoridade Palestina? Não. Se isso não estiver em pauta, Vilela, Israel terá um problema permanente. Porque, diante da situação de impasse palestino, movimentos como esse sempre justificarão a sua ação e o seu desenvolvimento. É uma coisa que o governo israelense vai ter que parar para pensar, inclusive, creio eu, também os americanos. Professor, queria aproveitar a oportunidade aqui para a gente também falar sobre o referendo que acontece hoje, né, na Venezuela, para consultar a população em relação à região de Essequibo, que é uma região rica em petróleo, em recursos naturais. Na sua percepção, há legitimidade para acontecer esse referendo? E se sim, né, a tendência que seria a vitória nas urnas para Maduro, na sua opinião? O referendo seria legítimo se fosse feito com a população de Essequibo, né? Não com a população da Venezuela, né? Isso Soraya, uma patriotada caudilhesca, com todo respeito, do Nicolás Maduro. Nós temos que lembrar que realmente existe um contexto histórico
não é? Nós temos que lembrar que aquela região que hoje é o Suriname, que hoje é a Guiana, foi um dia parte do Império Espanhol e no século XVII foi ocupado pelos holandeses. Ao final do século XVII, início do século XVIII, essa parte que hoje chamamos Guiana é cedida pelos holandeses ao quê? Ao Império Britânico. E essa região é uma região rica em minerais. E realmente, já no século XIX, já na época, a Venezuela não existia propriamente dito, existia a Gran Colômbia, que era um conjunto, não é, de territórios que hoje comportariam Colômbia, Venezuela, Panamá, Equador, a Gran Colômbia, liderada na época por Simão Bolívar. Nesse período que nós vamos ver infiltrações de pessoal da Guiana Britânica para dentro do território da Gran Colômbia em busca de ouro e de outros minerais. Aí nós vamos ter o quê? Um impasse já na época, já não existe mais Gran Colômbia, já estamos falando da segunda metade do século XIX, já existe a Venezuela, então haverá o quê? Um tensionamento sobre limites territoriais entre Venezuela e o Império Britânico, né, Guiana Britânica. E esse impasse vai continuar ainda com o Império Britânico na década de 60. Então, esse acordo da década de 60, que vocês lembraram, não foi com a Guiana propriamente, mas foi com o Império Britânico ainda, que estava no seu processo de desfazimento, transformando-se na comunidade de estados, a Commonwealth, né? A Commonwealth. Pois bem, o que o Maduro quer? Ele discute sobre uma ótica imperialista. Por que imperialista? Porque quem está explorando o petróleo de Essequibo é a Exxon, né? Que é uma empresa norte-americana. É o imperialismo está tomando as riquezas que são naturalmente nossas. Mas o que há por trás disso são alguns problemas. Primeiro, uma guerra cria uma cortina de fumaça em função de uma profunda, longa e catastrófica crise econômica na Venezuela. Que nós sabemos, nós vivemos muito bem por meio da acolhida de imigrantes venezuelanos aqui no Brasil, que acolhemos. Uma crise tremenda. Segundo, o questionamento sobre questões políticas. Todos nós sabemos hoje que a comunidade internacional observa o governo ou reconhece o governo de Maduro como uma ditadura. E, inclusive, os americanos pressionam o Maduro, inclusive, usando como moeda de troca a compra de petróleo, a abertura do regime. Então, condiciona a compra de petróleo à abertura do regime, inclusive impondo que Maduro o quê? Faça eleições o mais breve possível. Tem prazo limite, 2024, 2025. O que acontece? Maduro utiliza essa retórica da guerra simplesmente o quê? Para, dentro do seu público, angariar algum carisma caudilhesco, alguma popularidade e criar uma bomba de fumaça em relação a todos esses problemas que nós estamos levantando. O que eu acredito é que isso vai ficar na retórica caudilhesca, na patriotada barata, porque a comunidade internacional não vai ficar inerte a essa situação, nem mesmo o Brasil. Exatamente, professor. Eu queria chegar aqui ao Brasil, né? A gente falava um pouco antes do senhor entrar no ar, que o presidente Lula recebeu Maduro com pompa e circunstância, fez questão, né? Subiu a rampa e tudo mais lá com a comitiva. E agora, né? A questão quando houve o ataque a Israel, o governo ficou o Hamas não é terrorista, a ONU não considera o Hamas terrorista, por isso a gente também não considera. Quer dizer, houve uma tentativa de passar o pano que o Hamas não seria terrorista, foi uma dificuldade para aceitação, né, por parte da esquerda, né? E agora ele recebeu Maduro esse ano,
é um vizinho, né? Quer dizer, tá praticamente, como o senhor colocou lá, em Roraima, e é um protagonista, evidentemente, na América Latina, a maior economia da América Latina, evidentemente, e a sua extensão. Então, o Brasil não vai poder ficar em cima do muro nessa questão, né, professor? Não poderá. E, aliás, eu quero fazer até uma observação, Marcelo. Não é a primeira vez que a Venezuela recorre a esse tipo de retórica. Nós temos que lembrar que, no início do governo Chávez, Vilela, o Roraima, por mais de uma vez, né, teve Brasil, né, a fronteira norte do Brasil, por mais de uma vez, Soraya foi o quê? Invadida por o quê? Aviões, caça, inclusive tucanos, da Força Aérea venezuelana. Sempre sobre essa discussão, reivindicação de fronteiras históricas. Toda vez que nós observamos isso é porque há algum problema interno político dentro da Venezuela. É bomba de fumaça. Mas o que eu quero, Marcelo, só enfatizar é que o Brasil agirá. Agirá porque, do contrário, o governo Lula será acusado de ser um governo contraditório. Né? Contraditório. Claro que já existem contradições no que se refere ao Hamas, como você disse, como também a questão da invasão russa na Ucrânia, né, que gerou uma sucessão de desconfortos entre Lula e o presidente Zelensky. Mas, na questão venezuelana, nós vamos com certeza observar o Brasil agindo, mas agindo recorrendo às organizações internacionais. Então, eu estou falando não só da ONU, já vimos aí a ação da Corte Internacional de Armas, eu estou falando de ações políticas dentro do palco da ONU, mas, em especial, teremos aqui, com certeza, o Brasil reivindicando uma maior participação da Organização dos Estados Americanos. E, obviamente, o Brasil age, como historicamente já agiu em outras crises com a Venezuela. Devemos lembrar quando o Chávez, o Hugo Chávez, foi derrubado em um golpe militar. O Brasil, ainda governado pelo presidente Fernando Henrique, ele agiu, mas agiu pela OEA, com o quê? Sempre em parceria com o governo norte-americano, que tem interesses enormes nessa região em função do quê? Do recurso petrolífero. O maior comprador de petróleo da Venezuela ainda são os Estados Unidos. Então, o que nós vamos observar aqui é uma ação de articulação brasileira em parceria com os norte-americanos dentro do palco da OEA. Estou falando isso pelo que temos em termos históricos, olhando para a história. Provavelmente serão esses os pontos que nós vamos testemunhar caso Maduro continue essa bravata. Aliás, são muitos pontos, né? A gente poderia ficar aqui o dia inteiro comentando, debatendo, discutindo. Vamos aguardar, então, o resultado desse referendo. Mais uma vez, professor Danilo Porfírio, um prazer conversar com você. Obrigado pela disposição também de estar aqui hoje com a gente. Um bom domingo para você. Um bom domingo a todos e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Grande abraço.